Oi, pessoal, pause. Então, esta será a última atualização sobre a separação e pause. A Rain me informou que ela não deseja mais ser discutida, mencionada ou qualquer coisa no TikTok ou em nenhuma das minhas redes sociais. Eles nos avisaram sobre Noah Brown de Alaskan Bush People, o inventor quieto da família do mato, aquele que parecia mais propenso a ligar o mato à sociedade moderna. Eles nos avisaram que ele não era o que parecia ser na tela, que por baixo daquele exterior calmo e engenhoso havia alguém lutando com a própria identidade, dividido entre a lealdade familiar e a ambição pessoal. Nós não ouvimos. Nós o vimos criar soluções engenhosas para problemas na natureza, com quaisquer materiais de sucata que pudesse encontrar. Admirávamos a sua maneira calma no meio da confusão da família Brown. Celebramos quando ele achou o amor, mas sempre houve sussurros de ex-membros da produção, de vizinhos no Alasca, de telespectadores que viram as inconsistências, sinais de alerta que indicavam a história de Noah Brown como grande parte da saga Alaskan Bush People. Não era bem como parecia em nossas TVs. O custo de ignorar esses avisos, uma família fraturada, acusações de fraude e um legado de televisão de realidade construído em terreno cada vez mais instável. Mas antes de nos aprofundarmos, quem é Noah Brown? Noah Brown é o quinto dos 7 filhos de Billy e Amy Brown, nascido em 18 de julho de 1992. Conhecido por milhões como o Homem dos Gadgets ou inventor do clã Alaskan Bush People, Noah se destacou dos irmãos mais barulhentos com postura mais calma e reflexiva ao suposto estilo de vida selvagem da família. Enquanto seus irmãos, Bam Bam Bear e Gabe, escalavam árvores ou caçavam, Noah estava em sua oficina, mexendo com peças salvas, criando de tudo, de máquinas de lavar primitivas a confortos à bateria, que traziam conforto ao estilo de vida remoto da família. O mundo de Alaskan Bush People, como apresentado pelo Discovery Channel desde maio de 2014, era de extremo isolamento e autossuficiência. O programa apresentou aos espectadores a família Brown, o patriarca Billy, a matriarca Amy e seus 7 filhos, vivendo na selva do Alasca, alegadamente tão isolados da civilização que desenvolveram seu próprio dialeto, o Brown Speak, e sobreviveram caçando, coletando e trocando. A família afirmava ter vivido assim por décadas, movendo-se entre assentamentos temporários que chamavam de Brown Town. A premissa do programa era cativante. Numa era de smartphones e conectividade constante, eis uma família que escolhia viver isolada, construindo suas casas da floresta ao redor, caçando seu alimento e sobrevivendo a invernos brutais do Alasca através da engenhosidade e cooperação familiar. O ambiente era retratado como implacável. Temperaturas chegavam a 60 graus, a possibilidade de encontros com ursos e lobos e o desafio constante de garantir alimento suficiente para a sobrevivência. A realidade tátil de suas vidas parecia dura, porém libertadora. Cabanas de toras rústicas com chão de terra que virava lama na chuva, o cheiro defumado de fogões a lenha acesos que afastavam a hipotermia, as mãos calejadas de uma família que construiu tudo o que tinha. Noah, com seus padrões de fala formal e roupas de inspiração vitoriana, ficou conhecido por criar confortos a partir de itens descartados. Um sistema de chuveiro quente feito de lonas e mangueiras de jardim, um gerador montado com peças sobressalentes, uma máquina de lavar primitiva para aliviar o trabalho da mãe. Mas este mundo, como os espectadores viriam a questionar, existia num espaço complicado entre a realidade documentada e a produção televisiva. O que diferenciava Noah no ecossistema da família Brown era sua abordagem metódica aos problemas. Enquanto seus irmãos podiam enfrentar desafios selvagens com força bruta ou energia impulsiva, Noah abordava os obstáculos com cuidadosa consideração, uma característica que lhe rendeu o apelido de família, o inventor. Seu diferencial vinha de uma curiosidade insaciável sobre como as coisas funcionavam e uma capacidade ímpar de reaproveitar objetos descartados em ferramentas funcionais para a vida no mato. Noah sempre foi diferente, explicou seu pai, Billy, em um depoimento da 3ª temporada. Desde pequeno, ele desmontava tudo que conseguia pôr as mãos só para ver como funcionava. A diferença é que ele sempre conseguia recompor, geralmente melhor do que estava antes. Essa aptidão mecânica se traduziu no papel de destaque de Noah no programa, criando soluções que trouxeram confortos modestos à existência supostamente primitiva da família. Quando Amy reclamou de lavar roupas à mão, Noah desapareceu em sua oficina por 3 dias, saindo com uma máquina de lavar movida à bicicleta construída.
peças de bicicleta e um complexo sistema de engrenagens. Quando o irmão, Gabe, quis impressionar uma garota, Noah construiu uma geladeira de arbustos para o chocolate não derreter no calor do verão. Seu método envolvia uma mistura única de conhecimento da natureza e compreensão técnica que o programa apresentava como autodidata. Ao contrário dos irmãos, mais filmados a caçar ou construir, Noah estava com o nariz em livros incomuns, colecionando saber, da literatura vitoriana à engenharia elétrica básica. Essa abordagem distinta foi mais evidente num episódio da 4ª temporada, quando a família precisou mover um gerador de meia tonelada em terreno difícil. Enquanto os irmãos sugeriam força bruta e mão de obra, Noah projetou silenciosamente um sistema de rolos de toras e pontos de alavancagem, reduzindo a força necessária em quase 80%. A física, ele explicou à câmera ajeitando seus óculos redondos. É a mesma no mato como em qualquer outro lugar. Esse momento consolidou a reputação de Noah como o solucionador de problemas da família, uma persona que se tornaria sua força e, para alguns, a origem de tensões crescentes na dinâmica familiar Brown. Os primeiros avisos substanciais sobre Noah Brown e, na verdade, sobre toda a premissa de Alaskan Bush People começaram a surgir por volta de 2016, coincidindo com a 3ª temporada do programa. Jornais locais do Alasca noticiaram que Billy e Bam Bam Brown haviam se declarado culpados por mentir em solicitações do dividendo do Fundo Permanente, um subsídio concedido a residentes permanentes do Alasca. Documentos judiciais revelaram que a família passou um tempo significativo vivendo fora do Alasca entre 2009 e 2012, contradizendo diretamente a narrativa do programa de vida ininterrupta na natureza. Embora Noah não tenha sido acusado pessoalmente neste caso, a revelação lançou as primeiras dúvidas sérias sobre a autenticidade do estilo de vida retratado na tela. Antigos vizinhos vieram a público alegando que viram os Browns em hotéis confortáveis durante as pausas das filmagens. Eles não viviam na floresta em tempo integral como diziam, afirmou a moradora de Juneau, Debbie Branson, em entrevista de 2016 a um veículo de notícias local. A maioria dos moradores sabia que viriam filmar e depois partiriam. Essas contradições poderiam ser vistas como necessidades de produção de TV, mas levantaram uma questão preocupante. Se os Browns não eram realmente gente do mato, como definido pelo seu próprio programa, quem eles eram de verdade? E a imagem de inventor do Noah era tão fabricada quanto alguns alegavam que o estilo de vida da família era? Os avisos sobre o Noah especificamente começaram a surgir por volta de 2017, quando ele conheceu sua futura esposa, Rhian Alicia. Segundo fontes da produção que falaram a blogs de reality shows sob anonimato, o relacionamento de Noah gerou tensão considerável dentro e fora das câmeras. Havia uma preocupação real de que Noah estivesse se afastando do núcleo familiar, alegou uma fonte, e isso não se encaixava com a premissa central do programa desta família inseparável da natureza selvagem. Relatos sugeriam que o relacionamento de Noah estava causando atrito, especialmente com sua mãe, Amy, e algumas de suas irmãs, que supostamente sentiam que Rhian estava muito ansiosa para se envolver nos negócios da família. Fóruns de fãs fervilhavam com observações sobre a mudança de comportamento de Noah na tela, mais reservado com a família, menos engajado em projetos de grupo, passando mais tempo em seu espaço separado. Fontes da indústria apontaram para outro sinal de alerta. Noah estaria negociando separadamente com a produção, buscando mais controle sobre sua imagem e possivelmente uma compensação melhor. E isso é sempre um sinal de alerta em reality shows familiares, explicou o produtor de televisão Marcus Jennings em um painel da indústria em 2018. Quando um membro da família começa a se ver como tendo uma marca ou identidade separada da unidade familiar, isso cria desafios de produção e quase sempre leva a conflitos nos bastidores. Talvez o aviso mais visível tenha surgido durante a transição da família para o estado de Washington após o diagnóstico de câncer de Amy. Observadores atentos notaram que, embora o programa mostrasse os Browns em condições primitivas, postagens e avistamentos locais colocavam membros da família, incluindo Noah, em cidades próximas, desfrutando de comodidades inconsistentes com seu suposto estilo de vida. De acordo com um banco de dados de propriedades do estado de Washington, Noah havia alugado uma casa com comodidades modernas, enquanto o programa continuava a mostrá-lo vivendo em acomodações autoconstruídas na propriedade da família. O ex-membro da equipe, Thomas Gilroy, disse a um podcast no final de 2018 que havia uma crescente frustração entre alguns membros da equipe sobre a diferença entre o que era filmado e o que era real. Noah, em particular, parecia cada vez mais desconfortável com alguns aspectos da representação, mas esses avisos foram exagerados? Eram só as queixas habituais de qualquer reality show de sucesso? Ou estavam apontando para questões mais profundas que eventualmente viriam à tona? Havia
Dia fresco de outono em Washington. A família Brown está reunida na casa principal da sua propriedade na montanha, como mostra a série. As câmeras capturam a atenção na sala enquanto Noah está de frente para seus pais e irmãos, com Rain um pouco atrás dele, a mão dela ocasionalmente tocando suas costas em apoio. A conversa vinha se acumulando para este momento ao longo de vários episódios, mas agora ela explode como uma tempestade. Eu preciso viver minha própria vida, Noah diz, sua voz firme, mas tensa. Estou começando minha própria família agora. O rosto de Billy Brown, marcado por anos supostamente passados na natureza, contrai-se quase imperceptivelmente. Os olhos de Amy brilham. Os irmãos se mexem desconfortavelmente. Esta família permanece unida, responde Billy, o mantra familiar que impulsionou temporadas de conteúdo televisivo. É assim que sobrevivemos. A cena, exibida em meados de 2019, marcou o que muitos espectadores identificaram como a fratura visível da narrativa cuidadosamente construída da família Brown. Noah e Rain logo se mudaram da propriedade familiar, estabelecendo sua casa longe do complexo montanhoso onde o resto da família filmava, conforme documentos judiciais que se tornariam públicos. Esse período marcou o início de significativas disputas contratuais entre diversos membros da família Brown e a produtora. Embora detalhes específicos permaneçam em sigilo, fontes da indústria relataram a veículos de entretenimento que Noah buscava mais independência em sua representação e filmagem. Essas tensões nos bastidores teriam coincidido com crescentes dúvidas sobre a autenticidade da premissa do programa. Em 2020, vários meios noticiaram que, apesar do programa mostrar a família Brown vivendo em moradias autoconstruídas na montanha, vários membros, incluindo Noah, mantinham residências separadas em cidades próximas. Os registros de propriedade confirmaram que Noah e Rain haviam comprado uma casa a aproximadamente 20 minutos do local de filmagem, levantando questões sobre quanto tempo eles realmente passaram vivendo nas condições retratadas na tela. Ex-vizinhos do Alasca continuaram a se apresentar com relatos que contradiziam a narrativa de vida selvagem da família. Eles vinham por semanas para filmar, hospedando-se no local que chamavam de Brown Town, afirmou Jeff Sanders, cuja propriedade era vizinha ao terreno onde o programa filmou as primeiras temporadas. Mas eles não moravam lá o ano todo como o programa fazia parecer. Noah e os outros ficariam fora por meses a fio. O custo de ignorar os primeiros avisos tornou-se cada vez mais evidente, à medida que a distância entre a representação televisiva e a realidade se tornava mais difícil de sustentar. As avaliações do programa começaram um lento declínio. Os comentários nas redes sociais ficaram cada vez mais céticos, com espectadores apontando erros de continuidade e evidências de comodidades modernas fora do enquadramento. Para Noah, o custo parecia profundamente pessoal. Fontes ligadas à produção relataram tensão crescente entre ele e outros familiares, especialmente com o nascimento do primeiro filho, Elijah, em fevereiro de 2019, e do segundo, Adam, em outubro de 2021. De acordo com esses relatos, desentendimentos surgiram sobre tudo, desde abordagens parentais até o quanto da vida dos filhos de Noah deveria ser exibido no programa. Noah se tornou muito protetor de sua família imediata, disse uma fonte da produção a um blog de reality show em 2021. Ele começou a contestar narrativas que ele sentia que deturpavam sua vida real ou seus valores. Isso criou uma situação difícil para todos os envolvidos. Defensores de Noah e da família Brown apontam que a televisão de realidade, por sua natureza, envolve manipulação de produção e que esperar que qualquer reality show seja 100% autêntico é irrazoável. Todo programa como este opera num espectro entre documentário e entretenimento, explicou a analista de mídia Patrícia Martinez. A questão não é se aspectos foram encenados ou aprimorados, mas se as identidades centrais dos participantes permanecem genuínas. Alguns fãs afirmam que, independentemente de onde os Browns realmente dormiam à noite, a aptidão mecânica e a natureza inventiva de Noah pareciam genuínas. Suas inovações, embora talvez não fossem necessárias para a sobrevivência literal como o programa sugeria, demonstravam criatividade real e habilidades de resolução de problemas. Mas os avisos desconsiderados anos antes revelaram-se proféticos. A narrativa cuidadosamente construída de uma família unida na natureza selvagem fragmentou-se sob o peso de relacionamentos reais, filhos crescendo e as inevitáveis complicações de misturar dinâmicas familiares com produção televisiva. Após essas revelações e tensões, Noah Brown estabeleceu uma vida que parece bem diferente da sua representação inicial em Alaskan Bush People. Embora ainda apareça no programa com um papel reduzido, publicações nas redes sociais e registros públicos indicam que ele e Rain priorizaram criar um ambiente doméstico estável para
equilibrando alguns aspectos da vida autossuficiente com as praticidades de criar uma família jovem no mundo moderno. Noah e Rain agora mantêm uma presença ativa nas redes sociais que oferece vislumbres de suas vidas diárias, um forte contraste com as alegações iniciais do programa de que os Browns eram tão isolados que raramente encontravam tecnologia moderna. As suas publicações mostram uma família dedicada à jardinagem, projetos de melhoria da casa e criação de filhos, enquanto desfrutam de comodidades convencionais que o programa antes sugeria que rejeitavam. A relação entre Noah e o resto da família Brown parece ter atingido um equilíbrio complicado. Após a morte de Billy Brown, em fevereiro de 2021, por uma convulsão, familiares expressaram publicamente união e apoio mútuo. No entanto, observadores notam que Noah e Rain mantêm um lar separado e parecem tomar decisões independentes sobre seu envolvimento com o programa e as atividades familiares. A dinâmica agora parece reconhecer que são uma família de televisão e não uma família do mato que por acaso está na televisão, observou o crítico de reality TV Jason Williams. Essa distinção permitiu retratos mais autênticos de suas vidas, incluindo a separação natural que ocorre quando filhos adultos formam família. O Discovery Channel e a produtora adaptaram o foco do programa, mudando gradualmente da premissa original de sobrevivência extrema na natureza selvagem para um retrato mais convencional de uma grande família rural enfrentando desafios juntos, mas vivendo vidas em grande parte modernas. As audiências estabilizaram com esta abordagem mais autêntica, embora abaixo dos anos de pico do programa. Para os espectadores que acompanharam a jornada de Noah desde o início, as opiniões permanecem divididas. Alguns expressam desapontamento com o que veem como retratos enganosos do estilo de vida da família. Sinto que nos venderam uma fantasia que não era real, escreveu um fã de longa data num fórum de redes sociais. Eu queria acreditar nesta família vivendo totalmente isolada, e Noah era o meu favorito porque ele parecia tornar isso possível com suas invenções. Outros têm uma visão mais pragmática. Televisão é televisão, comentou outro espectador. Noah mostrou habilidades e criatividade reais, independentemente de onde dormia à noite. Foi isso que eu mais apreciei nele. O que permanece inegável é que Noah demonstrou uma notável resiliência e adaptabilidade que, ironicamente, reflete os valores de vida selvagem que o programa tanto promovia. Diante das exigências conflitantes de lealdade familiar, narrativas televisivas e sua própria família em formação, ele priorizou a esposa e os filhos, mantendo laços com sua família de origem. Em entrevistas recentes, Noah tem falado sobre encontrar equilíbrio. A mata me ensinou a me adaptar a condições mutáveis. Ele disse a uma revista regional em 2024. Isso é o que eu tenho tentado fazer conforme minha vida evoluiu. Quando perguntado sobre a representação do programa versus a realidade, ele ofereceu uma resposta ponderada. A televisão mostra uma versão da vida que se encaixa em episódios. A vida real é mais complicada, com muito mais áreas cinzentas. A questão permanece: Noah Brown era realmente a pessoa sobre quem fomos avisados, ou apenas um jovem preso entre as pressões da fama, da família e de encontrar seu próprio caminho num mundo que observava cada um de seus passos? O que você acredita sobre Noah Brown e a história de Alaskan Bush People? Ele era um inventor talentoso, preso numa narrativa televisiva fabricada, ou alguém que enganou os telespectadores sobre o seu estilo de vida? Talvez como a maioria dos participantes de reality TV, a verdade esteja em algum lugar nesse meio termo complicado. Uma pessoa real com habilidades e relacionamentos genuínos, filtrada pela lente da produção televisiva. A história de Noah Brown serve como um espelho que reflete questões mais amplas sobre a própria televisão de realidade. Numa era em que a linha entre documentação autêntica e entretenimento criado se confunde cada vez mais, como nós, espectadores, distinguimos o que é real do que é aprimorado? E quando talentos como Noah demonstram habilidades genuínas em contextos parcialmente fabricados, como separamos as capacidades autênticas da estrutura exagerada? A jornada de Noah também realça a experiência universal de crescer e conquistar independência, embora sob as pressões incomuns da fama na TV. A sua luta para se definir, primeiro dentro e depois em parte separado da família de origem, ressoa porque reflete um caminho que a maioria de nós trilha, embora sem câmeras registrando cada passo. Os alertas sobre Noah Brown e a representação da sua família, em última análise, não eram tanto sobre expor fraude, mas sim sobre compreender a nuance. Reality show, por natureza, situa-se entre documentário e drama, nem totalmente falso, nem completamente autêntico. Os Browns, incluindo Noah, pareciam ter conhecimento genuíno da natureza e autossuficiência. Não surgias o Mindsois Aulieri.
Mesmo que o estilo de vida deles não fosse tão extremo ou isolado como retratado, talvez a perspectiva mais valiosa venha do próprio Noah, que parece ter encontrado paz com o legado de sua família e seu caminho individual para o futuro. Ao navegar por essas águas complicadas, ele demonstrou a mesma adaptabilidade e resiliência que o tornaram cativante para os espectadores desde o início. Se achou esta exploração da jornada de Noah Brown interessante, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal para mais análises aprofundadas das complexas realidades por trás das suas personalidades de TV favoritas. Compartilhe suas opiniões nos comentários e nos diga qual figura de reality show você gostaria que investigássemos a seguir. Obrigado por assistir e lembre-se, na TV, como na selva, nem tudo é exatamente como parece.